Nós vamos parar um minutinho, porque tem notícia quente, exclusiva e em primeira mão. Acaba de sair no itatiaia.com.br. Vamos trazer aqui no rádio também. Guilherme Pio está aqui. Tem um imbróglio milionário envolvendo Atlético, Fred e Cruzeiro. Você lembra daquele poema do Drummond? O Zé que amava Maria, que amava não sei quem? É assim, é o Galo que cobra do Fred, que cobra do Cruzeiro, que agora chamou o Fred para um acordo. É isso, Pio? Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, Everton. Todo mundo que está ligado aqui no Bastidores, uma apuração minha e do Emerson Pansieri. É sim, João, os advogados do Fred pediram hoje à Justiça a suspensão daquela execução que havia sido solicitada no começo de abril, no valor de 30 milhões de reais, valor que supera, na verdade, esses 30 milhões de reais. E aí houve um princípio de conversa entre as partes, entre o Fred e o Cruzeiro, e começaram a chegar nesse acordo. Então, agora é esperar a definição do juiz para ver se vai haver essa suspensão. O detalhe importantíssimo é que a SAF havia sido citada, lembrando que era uma dívida da associação com o Fred, e aí uma dívida trabalhista, o Fred cobrando isso na Justiça. Agora é aguardar para ver o que a Justiça vai definir em relação a essa suspensão. E essa suspensão foi pedida pelos advogados do Fred, João, pelo período de 1 ano. Então, já estão tentando resolver essa situação. O Emerson Pansieri também está chegando por aqui. Tá igual Papai Noel, né? Tá com camisa do Cruzeiro. Isso é um travesseiro do Cruzeiro, Pansieri? É uma almofada, Joãozão. Uma almofada do Cruzeiro. Que beleza, isso aqui para casa. Ó que fica legal. Olha então, daqui a pouquinho nós vamos falar disso. Vamos voltar aqui para o tema principal. Vamos. Porque eu tô aqui com os números na matéria muito bem feita por você e pelo Guilherme Pio, Pansieri. O Cruzeiro deve ao Fred hoje 30.588.511,12. O Fred pediu bloqueio de cotas da TV do Cruzeiro e, por sua vez, o Atlético pede esse bloqueio do Fred. Não é o Atlético cobrando o Cruzeiro, é o Atlético cobrando o Fred, que, por sua vez, cobra o Cruzeiro, porque quando... Para quem não lembra da história, HG, numa véspera de Natal, o Fred rescinde seu contato com o Atlético. Saiu do Atlético, rescindiu o contrato. O Atlético, na época, tinha um presidente da área, do jurídico, Sérgio Sete Câmara. O que ele faz? Ele bota lá uma cláusula dizendo o seguinte: ó, Fred, você está liberado do contrato, já estava doido para ficar livre do Fred, né? Totalmente. Mas o Fred ia para o Catar, ele ia jogar no futebol do Catar. E o Cruzeiro estava conversando com o Fernandão, que jogou no Bahia. Ele mesmo. O Cruzeiro procurava esse jogador na época. Aí o Cruzeiro tem notícia de que o Fred rescindiu. Só que no contrato de rescisão do Fred com o Atlético tinha uma cláusula: está liberado sem custo para qualquer clube, exceto para o Cruzeiro. Se for jogar no Cruzeiro, tem uma multa de 10 milhões de reais. O Fred assinou porque entendia que ia para o Catar. O Fred estava com passagem tirada para ir para o Catar, comprada para ir para o Catar. Aí atravessa a rua do Fred uma dupla, Wagner Pires de Sá e Itair Machado, que fala o seguinte: não, pode vir, que essa multa não vai valer nada, e se valer, palavras do Itair Machado à época, é barata, a gente paga. Só que não pagaram nada, não pagaram nem o Fred, nem o resto dos compromissos que eles assumiram. O que o Atlético faz? Aciona o Fred na justiça. O Fred tenta ganhar na justiça, não ganha. Perde em todas as instâncias. Recentemente, o Atlético conseguiu buscar 15 milhões de reais que estavam nas contas do Fred. Fred tinha esse dinheiro em contas. O Atlético bloqueou e pegou esse dinheiro está bloqueado. E agora o que o Fred está pedindo é, porque aí o Fred também vai ao Atlético, bloqueia o dinheiro do Fred, o que é que o Fred faz? Pede o bloqueio do Cruzeiro e da SAF. Pediu que a SAF fosse devedora solidária. E agora, então, há uma proposta de acordo entre Cruzeiro e Fred, é isso? É isso. Eu entendi bem, é isso? Entendeu muito bem, João. Você explicou aí com detalhes, explicou exatamente aquilo que os advogados do Fred citaram na petição. Eu vou até ler um pedacinho aqui da petição, abrir aspas, para a gente deixar tudo bem completo aqui nos bastidores. Enquanto você acha aí, eu informo que essa matéria já está no itatiaia.com.br. Enquanto você nos escuta, pode acessar o site. É isso. Itatiaia.com.br, está lá a matéria com todos os números, cada centavo e todos os detalhes. E essa negociação, só antes do Pio trazer o trecho da petição,
Essa negociação já tem cerca de 2 semanas que eles já estão tentando chegar a esse acordo entre as partes, João. Mas isso só vem a público hoje, quando vocês tiverem acesso a esse documento. Mais uma notícia em primeira mão. Em primeiríssima mão. O documento foi protocolado no início da tarde de hoje. A gente conseguiu agora no início da noite, e todos os detalhes, como você disse, João, no itatiaia.com.br. Vamos abrir aspas aqui para o documento, né? Frederico Chaves Guedes, devidamente qualificado nos autos da execução em epígrafe, promovido em face da Associação Cruzeiro Esporte Clube em recuperação judicial e de Cruzeiro SAF, vem, com todo respeito, requerer a suspensão da presente execução em face de ambos os executados, haja vista o início das tratativas para buscar uma solução consensual entre as partes. Depois o documento ainda fala sobre a tratativa desse processo e pede que o efeito dessa suspensão seja válido pelo prazo de 1 ano, nos termos, pede o deferimento assinado pelo advogado do Fred na data de hoje, João. Lembrando, João, que o Fred é um dos maiores credores do Cruzeiro, né? CRJ, a gente sabe que tem Banco BMG, outros também credores, mas o Fred é um dos maiores, das maiores cifras que o Cruzeiro precisa pagar entre esses tantos credores, que vai do pequeno depósito até grandes empresários. Vocês tiveram acesso à proposta de acordo? Aos valores? Não, o valor o João já citou aqui, supera 30 milhões. Não, do acordo. Como está suspenso por 1 ano, o que eu conversei com um advogado, falei com ele há pouco, ele me explicou o seguinte: como a SAF foi citada e havia pedido de bloqueio de cota de TV que vai influenciar diretamente no projeto desportivo do Cruzeiro, então a SAF tomou a frente também para tentar negociar isso dentro da recuperação judicial, porque a associação não pode pagar isso por fora da associação, senão dá muito problema. E a questão toda é que se pediram a suspensão por 1 ano, é que pode haver um acordo para que esse valor seja pago em 12 parcelas. E aí eu vou trazer uma outra informação também em primeira mão da Itatiaia. Do mesmo jeito que Fred e Cruzeiro negociam um acordo, há também uma tentativa de acordo entre Atlético e Fred. O Atlético já conseguiu bloquear 15 milhões de reais na conta do Fred. Vale lembrar que o Fred tinha que pagar 10. Só que o negócio foi andando, juros judiciais são altos, e o dinheiro o porquinho foi crescendo, foi engordando. Hoje já está em mais de 30. Então o Atlético teria por direito hoje receber mais de 30 do Fred. O Atlético está com 15 milhões bloqueados. E a informação que eu tenho é que o Fred está tentando um acordo para que o Atlético permita que fique por 15. Então, essa é a engrenagem que deve estar sendo tentada. Ver se o Atlético libera o Fred desses outros 15 milhões, arredondando, e o Fred deve estar tentando a mesma coisa, o Cruzeiro tentando a mesma coisa. Ó, se você conseguir um desconto do lado de lá, você dá um desconto do lado de cá e morreu Maria, e a vida segue, e agora o Cruzeiro discute como é que paga o Fred já não tem mais discussão de como pagar o Atlético, porque por parte do Atlético já há o bloqueio. Foram lá na conta do Fred e raparam esse dinheiro da conta do ex-jogador do América, Atlético, Cruzeiro, conhecidíssimo jogador de Copa do Mundo da seleção brasileira. Então é essa a situação de momento. O Fred negocia com o Atlético um abatimento da dívida, que por sua vez, pelo que eu apurei, o Atlético avalia dar esse abatimento de dívida, porque encerra a parada. A conta na cabeça do Atlético era a seguinte: era 10, eu ganhou tinha 15, 10, já está em 15, já está ok. Melhor executar esses 15 agora do que esperar aí uma coisa que pode ir na justiça mas demoraria mais 2 anos. Mais um ano, 2 anos, 3 anos, não se sabe, né? O HG Justiça, cabeça de juiz a gente não sabe. Pode vir um juiz amanhã, inclusive, mudar ou dar mais tempo. Então o Atlético fala o seguinte: melhor os 15 na mão agora e já resolver, de um dinheiro que era para ser 10. E o Fred, por sua vez, tenta com o Cruzeiro negociar pelo seguinte: ó, se eu perder 15, vocês me pagam 15 aqui ao invés dos 30 que eu também estou desbloqueando, e diminui aí o problema para todo mundo. Então, parabéns aí, Guilherme Pio e Emerson Pansieri, mais uma em primeira mão da Itatiaia. Todos os detalhes a gente sempre frisa aqui, né, João? No itatiaia.com.br, o site que está crescendo a cada dia. Você que está acompanhando o Bastidores, tem todos os detalhes na nossa página. E na mesa